Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. O assunto de hoje vai ser o domingo. O dia 8 de janeiro ainda não terminou. Não terminou nesse 10 de janeiro. Mas antes eu queria falar para vocês sobre alguém que nasceu num 10 de janeiro, na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1904. Lamartine Babo de Azeredo. Se formou em Direito, mas era um compositor genial. Não conhecia a música tecnicamente, mas era muito inteligente. Vocês sabem, eu não sei se você torce para algum time carioca. Seja qual for o time carioca pelo qual você torça e que você conheça o hino foi feito por Lamartine Babo. Ele fez o hino de 11 times cariocas. América era o time dele. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu, Olaria, Canto do Rio, Madureira, o que mais que está faltando? Bom Sucesso. Está faltando um aí. Né? Fez o hino de todos. E diz a história que ele fez de uma vez só. Incrível, genial. Olha o que aconteceu em 1937 com ele. Em Dores da Boa Esperança, Minas Gerais, sul de Minas, havia, alguns falam em dentista, outros que barbeiro, que fazia coleção de fotos de artistas. E era também um compositor. E e naquela época tinha que pedir para o artista, 1937, tinha que escrever. E ele resolveu escrever como se fosse uma mulher, Nair. Escreveu por Lamartine pedindo foto. E abriu-se daí uma troca de correspondência. O Lamartine respondia em verso, a Nair respondia em verso também. Lamartine escrevia em prosa, a Nair escrevia em prosa. Lamartine ficou encantado com isso. Só que a Nair, vendo que estava na hora de acabar com essa correspondência, mentiu para ele mais uma vez, dizendo que tinha que parar a correspondência porque ela ia casar. Lamartine se mandou para Boa Esperança para impedir esse casamento porque ele estava apaixonado pela Nair. Chegou lá, não havia Nair nenhuma. E ele era um maior sucesso, não só nas músicas, nos hinos dos clubes, mas também nas marchinhas de carnaval, entre as quais O Teu Cabelo Não Nega. Não? E aí o autor das cartas resolveu se apresentar para o Lamartine. Foi uma decepção para o Lamartine. Mas fez amizade com o autor das cartas, que o levou para as rodas, ele lá com o violão, e todo mundo cantando, se enturmou com a turma de Boa Esperança. Né? E até que um dia teve que ir embora. Mas lá, antes de ir embora, ele compôs Serra da Boa Esperança. Esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Todo mundo já cantou isso, desde o Francisco Alves ao Orlando Silva, meu amigo Silvio Caldas, a Maria Bethânia mais recentemente. Né? Olha só a poesia, na hora de ir embora. Parto levando saudades deixando murchas caídas na serra, bem perto de Deus. Ó minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. Lamartine Babo. Para encantar a gente um pouquinho nesses péssimos dias, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, a última notícia, antes de eu gravar, Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, responsabilizando-o pelos acontecimentos de Brasília. Ele mal tinha chegado de férias, não tinha nem reassumido a Secretaria de Segurança. Decretou a prisão e também
do coronel comandante da PM, coronel Fábio. Como é o nome do coronel Fábio? Fábio Vieira, coronel da PM. Deve ser um nome de peso na PM. Responsabilizando pelos acontecimentos. Olha só, eu estou em Brasília há 47 anos. Eu sei que qualquer acontecimento na Praça dos Três Poderes, na Esplanada, todo mundo fica careca de saber na véspera. Porque todos os órgãos de informação fazem informes a respeito. Todo mundo. Desde a BIM ao serviço da PM, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Palácio do Planalto, do Ministério da Justiça, do Itamaraty, todo mundo dá informação a respeito. E agora o que está acontecendo é que senadores, como o senador Duval, do Espírito Santo, já está convocando o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre recebimento prévio das informações do que ia acontecer no domingo. E os outros senadores já estão se juntando a isso. O senador Girão, do Ceará, o senador Amin, de Santa Catarina, né, deputados também, eu até anotei aqui o nome deles, quer dizer, uma coisa que ainda vai render. Plínio Valério, do Amazonas, o Júnior Amaral, deputado de Minas Gerais, né, cobrando isso. Coisas assim. Vejam só. E depois entrar como entraram, né? Os manifestantes me dizem que dentro deles havia uma corrente que queria quebrar tudo. Minoritária. Mas esse minoritário, eles acham que pode ser umas 300 pessoas. Aliás, tem 277 presos. Né? Que sejam esses, né? Os anarquistas. Os que fizeram essa baderna. Né? Porque eu não sei por que jornalista acho que não sabe o que é terrorismo. Nunca cobriram terrorismo. Eu cobri terrorismo em Paris, cobri terrorismo no Líbano, no Oriente Médio. Eu sei o que é cobrir terrorismo no Chile, no Uruguai, na Argentina. Eu sei o que é terrorismo. Na África do Sul. Né? Mas eu acho que eles não sabem. O nome disso é baderna. Baderneiros. Foram lá e quebraram. Né? Bom, mas isso aí é uma questão só de falta de conhecimento profissional, é outra questão. Mas, enfim, e aí essa minoria, que tomara que seja desses presos, jogou a responsabilidade sobre todo mundo. Né? É o que aconteceu. Eu vi até, eu fiquei sem entender, parecia um choque entre duas forças que a gente está chamando agora para imitar os americanos, né? Forças de segurança. A gente copia tudo do inglês, né? Security Forces, né? A polícia militar entrou no Palácio do Planalto e o BGP, com sua companhia de polícia, já estava lá dentro. E já tinha pego todo mundo, estava todo mundo imobilizado, sentado no chão. E aí houve um bate-boca entre um coronel do BGP e o oficial da PM que estava comandando a entrada. E aí todo mundo fica sem entender o que aconteceu. Já estava tudo dominado lá. Bom, mas, então, vejam só, eu falei em 277 presos, segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Né? A pedido do procurador que auxilia o Procurador-Geral da República, Aras, né? Tem 4 prisões preventivas, o que significa não são mais prisões temporárias, né? Nem custódia momentânea para fazer triagem, mas prisões preventivas sem prazo, porque há indícios de que essas pessoas poderiam significar prejuízo à segurança pública, à ordem pública. Né? Tomara que sejam pessoas que os manifestantes estão já sabendo quem são. Né? Inclusive, um deles tentou, com uma caçamba, impedir a saída de combustível da refinaria lá de Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba. Né? Então, eles estão sabendo dessas coisas. Né? Agora, a prisão indiscriminada que é uma coisa chocante.
As pessoas estavam saindo do acampamento, o exército tinha avisado e se oferecido para ajudar a desmontar, ajudou a desmontar, e a rotina era desmonta, sai, e há uma triagem pelos órgãos de segurança, e as pessoas insuspeitas vão embora, né? E aquelas que possam apresentar suspeita de terem agido no domingo, né? Que tem uma característica que estariam de uniforme camuflado e tal, né? Essas, então, ficariam. Mas não, houve uma detenção geral. Todo mundo embarcou num ônibus como se embarcava judeu em vagão ferroviário lá na Alemanha, em 1939, 40, 41. Né? Idosos, mães, crianças. Né? E foi todo mundo levado para um depósito, que é o ginásio da Academia Nacional de Polícia, que alguns chamam de campo de Guantánamo, né? Outros comparam com o que aconteceu na Alemanha com os judeus. Eu que estive no Cone Sul em 1973, nesse 11 de setembro, quando Pinochet derrubou Allende, né? Eu lembro do Estádio Nacional do Chile, em que foram confinados todos os presos políticos daquela época. E as pessoas estavam lá se queixando, falta d'água, falta de alimentação, falta de sanitários, né? Com frio durante a noite. Né? Houve a liberação de 599 pessoas. 527 ainda estão lá detidas. Eu fico me perguntando, né? A detenção foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas caiu no colo de Lula. Caiu no colo do chefe do Poder Executivo, que é o agente do Estado brasileiro que está mantendo essas pessoas sob sua responsabilidade, sob sua custódia. Né? Saiu de lá muita notícia falsa de morte já, eu vi cenas horríveis, né? Como vocês devem ter visto também, não é novidade para ninguém, as pessoas estão mandando, estão distribuindo isso. Não vi chegar lá o ministro de Direitos Humanos, por exemplo, não sei se chegou, mas eu não vi o ministro de Direitos Humanos ir lá examinar. Né? Eu ouvi sim uma declaração de Lula, parece que ele já sentiu isso, dizendo, olha, eu sei que a maioria da direita que fez manifestação domingo é pacifista e não concorda e deve estar condenando os atos de uma minoria extremista que invadiu os palácios e tal, e provocou quebra-quebra. Eu acho que ele percebeu isso. Porque se de um lado ele faturou politicamente na segunda-feira, né, naquela união dos três poderes, dos governadores, né, de representantes de prefeitos, pesou isso no colo dele. Né, que certamente é uma péssima notícia para o Brasil no exterior. Né, já estão falando até em Convenção de Genebra, né, que trata de tratamento de presos em conflitos bélicos. Né. Bom, eu fico pensando, né, aquela gente toda aglomerada lá dentro, 1.500 pessoas. Se dá uma Covid, quem é o responsável? É o Estado brasileiro. Né? Só para a gente imaginar. Né? Sim, eu falei dessa reunião né, em que o presidente Lula uniu todo mundo. Né, houve alguns discursos bem revanchistas, mas eu destaco um discurso de sensatez, está publicado no Jornal de hoje, eu não estou contando nenhuma novidade, né, do governador do principal estado brasileiro, Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo. Eu vou ler para vocês, porque foi um recado dado para cada governador que lá estava. Foram 23 e mais 4 participaram, mandaram um representante. Né? Um recado para cada governador, para cada ministro do Supremo que lá estava. Né? Estava lá a presidente do Supremo, Rosa Weber, estava o ministro Toffoli, ex-presidente, o ministro Barroso. Eu não sei se Moraes estava lá. Não, estava o Lewandowski, né? Estava o Procurador-Geral da República, estava o presidente da Câmara, o presidente do Senado estava voltando de Paris. E hoje o Senado confirmou, a Câmara havia confirmado ontem, a intervenção na segurança pública
do Distrito Federal, da capital do país. Bom, tá, agora é a governadora, a vice-governadora Celina Leão, só para informar vocês, ela era deputada. Mas, enfim, discurso do governador de São Paulo. Peço a Deus que nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação, lembrando que a pacificação demanda gestos. Gestos de todos. O que são gestos? São atitudes. Não? Gestos do judiciário, eles estão em primeiro lugar. Porque eu li para vocês o despacho do ministro Alexandre de Moraes em que ele fala em ignóbil pacificação. Né? Aí ele comparou com a pacificação tentada por Chamberlain, que cedeu para o Hitler nos primórdios da invasão da Polônia. Mas, bom, gestos do judiciário ele pede, sugere. Gestos do legislativo, que também está faltando. Vejam a omissão do Senado nesses anos todos. Gestos do executivo, gestos dos estados, isto é, dos governadores. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento e dignidade. É um binômio. Dignidade significa tudo, humano. E desenvolvimento são os meios materiais para isso. Que só serão alcançados por meio do diálogo, finalizou. Eu acrescento, inclusive no artigo que eu mandei hoje para os jornais que publicam, que não é possível que numa democracia não possam conviver duas ideias diferentes, né? Com liberdade, com ordem e, sobretudo, com respeito à lei maior, que é a Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.